Graças a paz, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui parado, né? Esperando o horário do trabalho para abrir a loja e eu estava pensando, essa semana eu vi alguns vídeos aí na internet, né, que tem viralizado, como eles dizem, e eu fico imaginando, assim, nesses vídeos, quando eles falam, né, de profecia, de revelação. E eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas, porque a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática para o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, genuíno, ele tem que ter a Bíblia Sagrada como a sua única regra de fé e de prática. E a Bíblia, ela é bem clara sobre os dons espirituais, e esses dons são para a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia fala isso. O apóstolo Paulo, ele trata sobre os dons no livro de 1 Coríntios, né? Quando a gente vai ver lá do capítulo 11, 12, 13, 14, ele fala sobre os dons. Mas tem um texto muito interessante em Hebreus 1:1, porque nós sabemos que a carta aos Hebreus foi escrita porque os cristãos naquela época estavam se contaminando com ventos de doutrina e até mesmo abandonando a obra de Deus, a igreja do Senhor, o caminho do Senhor, porque as pessoas acham que igreja naquele tempo era como se fosse hoje, né? Um CNPJ que o cara vai ali num cartório, qualquer pessoa pode ir ali no cartório, abrir um CNPJ qualquer, botar um nome qualquer e alugar um pontinho ali na esquina e botar o nome lá e acabou, acha que isso é igreja. Igreja não é isso não, gente. Igreja é ajuntamento de pessoas. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é ajuntamento aonde Cristo reina, entendeu? Isso é a igreja do Senhor. E as pessoas acham que é CNPJ. Em Hebreus 1:1, a palavra do Senhor, ela diz assim que antigamente Deus falou ao seu povo através de seus servos e seus profetas. Mas hoje ele nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. Então, como é que Deus nos fala através de Jesus? Deus nos fala através de Jesus pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é o próprio Senhor Jesus falando conosco. Então, a palavra de Deus, ela é a maior autoridade para a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada é a maior autoridade. Então, a maior revelação, a maior profecia, tudo que você imaginar está na Bíblia Sagrada. Em Jeremias, Deus disse assim: eu velo para que a minha palavra se cumpra. Quando ele disse a Jeremias: Jeremias, o que é que tu vê? Ele disse: eu vejo um ramo de amendoeira. E Deus diz: viste bem, porque eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então a palavra de Deus, ela tem que se cumprir em sua totalidade. Então, meu irmão, o que é que acontece? De repente, o camarada começa a colocar as revelações e as profecias acima da palavra de Deus. E é isso que esse povo tem feito, né? Ah, porque é mistério, porque é manto, porque é marcha, é não sei o que e tal. É tanta coisa que esse povo inventa, cada dia uma coisa nova. E aí colocam essas coisas, essas revelações acima da palavra de Deus.
E muitos deles ainda afirmam, diz, assim diz o Senhor. Meu irmão, isso é algo muito sério, você dizer assim diz o Senhor, sem Deus ter falado. Porque a própria palavra do Senhor diz, ai daquele que diz assim diz o Senhor, sem Deus ter falado. Mas sabe por que essas pessoas continuam a fazer essas coisas? Eu chamo isso de uma aberração, um desserviço ao Evangelho. Essas pessoas continuam fazendo isso porque a palavra do Senhor diz em Hebreus que mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Então o que é que acontece? Mudou-se a lei, nós estamos agora na lei da graça. Nós estamos agora na dispensação da graça. Então antigamente, na lei mosaica, as pessoas que diziam assim diz o Senhor, sem Deus ter falado, e aquilo não se cumprisse, eram apedrejados, eles eram arrastados para fora da cidade e ali eles eram apedrejados. Só que hoje, na nova dispensação, Deus deixou tudo para o dia do juízo e aí hoje ninguém é apedrejado mais, porque todos esses pecados serão cobrados no dia do juízo. E aí no dia do juízo cada um dará conta daquilo que fez, daquilo que falou, daquilo que profetizou, daquilo que disse, assim diz o Senhor. E aí, meu irmão, por causa dessa liberdade da graça, as pessoas continuam a fazer isso pelos cultos, em tudo quanto é canto, e Deus manda te dizer, Deus fala isso, Deus fala aquilo. Eu me lembro que uma vez eu fui em um culto, fui convidado em um culto, e lá tinha um pessoal lá profetizando, e num culto só profetizaram 3.999 profecias. Tinha hora que profetizava 2, 3 vezes para a mesma pessoa, né? Uma verdadeira bagunça. Enquanto a palavra do Senhor diz, quando houver profecia, que fale 1 ou 2, no máximo 3, e o resto se cale. Então o que é que acontece? As pessoas colocam esse costume para dizer, eu sou pentecostal. É por isso que eu digo direto, eu não sou pentecostal, nunca fui e nunca serei. Eu sou do Espírito Santo, eu sou de Jesus. Eu creio na obra do Espírito Santo e não nesses movimentos de homem, porque tudo isso é movimento de homem, é coisa humana. E aí deixam a palavra de Deus de lado e começam a fazer coisas da cabeça. Deus manda te dizer que tu tem que passar por cima do sal. Deus manda te dizer que tu tem que trazer uma espada que é para quebrar os inimigos. Deus manda te dizer que tu tem que mergulhar nos 7 mergulhos de Naamã. Você está leproso para estar mergulhando igual Naamã? Então são esses tipos de coisas que são invencionices de homens. E abrem a boca, enchem a boca para dizer, é Deus que está mandando, é Deus que está falando. Meu irmão, cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Porque ai daquele que diz assim diz o Senhor, sem Deus ter falado. Pega a palavra, vá ler o texto bíblico, ministra a palavra do Senhor com sabedoria, né? Ministra a palavra do Senhor com discernimento. E deixe de fazer essas coisas sem Deus ter mandado, porque você vai pagar um alto preço por isso. Que Deus tenha misericórdia da vida de muitas pessoas que estão achando que estão fazendo bem e na verdade estão se prejudicando. Que Jesus os abençoe nessa manhã e que a palavra de Cristo possa encher o teu coração, em nome de Jesus.